Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidado o Manuel Loff, historiador, professor da Universidade do Porto no Departamento de História e Estudos Políticos Internacionais e investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É autor de livros como O Nosso Século é Fascista, O Mundo Visto por Salazar e Franco, 1936 a 1945, e Salazarismo e Franquismo na Época de Hitler. Bem-vindo. Bem-vindo. Aliás, obrigado. Boa tarde. A 27 de outubro de 2017, a Catalunha declarou a independência, aprovada no Parlamento catalão em sessão plenária com 70 votos a favor, 10 contra e 2 votos em branco, para além dos 52 deputados que abandonaram a sessão em protesto. Assim que acabou a contagem de votos, ouviu-se isto no Parlamento catalão. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. O que acabámos de ouvir é o Hals Segadors, hino da Catalunha, oficial desde 1993, mas que foi originalmente criado por volta de 1640, durante o período que ficou conhecido como a Guerra dos Ceifadores, uma revolta catalã contra o reinado de Filipe IV de Espanha. O movimento independentista catalão vem desde há tanto tempo atrás? É muito difícil falarmos de um movimento independentista ou sequer nacionalista no século XVII, não é? Quer dizer, enquanto a história crítica dos processos de construção nacional desde há mais de 40 anos tem analisado os nacionalismos e a construção das identidades nacionais como processos tipicamente contemporâneos, que requerem instrumentos típicos da sociedade contemporânea para nós podermos deles falar. Por outras palavras, é muito difícil falarmos numa identidade nacional portuguesa partilhada pela maioria dos portugueses, pelo menos alguns das suas componentes fundamentais. É muito difícil até falarmos de um conjunto da grande maioria da sociedade que fala um mesmo código linguístico, com registros, enfim, do ponto de vista fonético, gramatical, etc., semântico, que sejam partilháveis por todos, ou que seja possível um transmontano entender um algarvio, um alentejano entender um minhoto. É muito difícil que o possamos dizer. Eu não quero fazer grandes erros na área da história da língua, mas é muito difícil que o possamos fazer antes do século XIX, porque requer escola, requer meios de comunicação de massas, requer a construção e a divulgação de um conjunto de símbolos que possam ser partilháveis por todos, uma bandeira, um hino, reconhecidos por todos, que são fenómenos típicos do Estado contemporâneo e são do século XIX, não é? E depois até, diga-se passagem, à escala das sociedades como a portuguesa, demoraram muito tempo, a escolarização em Portugal, por exemplo, e portanto desta forma, a partir da escola, ensinar, divulgar, fazer interiorizar um conjunto de componentes da identidade nacional centrados nos símbolos, em imagens, em paisagens, em determinados pontos do território, em património construído, em figuras da história, em narrativas históricas. É muito difícil dizê-lo para o caso português, por exemplo, antes do século XX. Para os catalães, ainda por
por cima mais difícil pelo facto de, evidentemente, a Catalunha ter definitivamente deixado de ser um Estado em 1714, depois de várias tentativas para o ser, e a conservação da língua catalã, que sempre dependeu, como todas as outras línguas, a sua padronização e a sua divulgação, e sempre dependeu de instituições tão complexas quanto o sistema escolar. Os catalães não tiveram possibilidade, não tiveram um sistema escolar no qual pudessem aprender a mesma língua em todo o território catalão, senão tentativa de construção na Segunda República Espanhola e depois, com um grande esforço de padronização, a partir da autonomia que foi consagrada legalmente em 1979, um processo de transição, primeiras eleições em 1980 e aprovação do Estatuto de Autonomia. E então quando é que começou o movimento independentista da Catalunha? Pronto, isso não impede, portanto, neste sentido, o que eu quero dizer é difícil falarmos de uma identidade nacional catalã e, portanto, de uma bandeira nacionalista partilhável por uma grande percentagem da população antes do início do século XX. E é verdade que é na viragem de 19 para 20, a mesma coisa acontece no País Basco, a mesma coisa acontece na generalidade das nações sem Estado, é na viragem do século XIX para o século XX, quando é possível falarmos de um regionalismo catalão conservador, confessional, católico na maior parte dos casos, associado em torno da Liga Regionalista e de um projeto que nasce em 1914, ou que se aplica em 1914, de uma mancomunidade, uma espécie de comunidade intermunicipal catalã, que de facto portanto, podemos situar na chamada Espanha da Restauração. A restauração da monarquia borbónica decorre depois de uma primeira tentativa republicana em 1873-74, decorre depois de uma guerra civil, decorre a partir de 1876. E na Espanha da Restauração é possível, a partir de 20 anos depois, falar quer no País Basco, quer na Catalunha, de movimentos que provavelmente ainda não são de massas, mas que já têm elementos de interclassismo, misturam grupos sociais diferentes, são muito mais de tipo nacionalista, são muito mais identitário, são muito mais concentrados no universo, no mundo rural que no mundo urbano, e dentro do mundo rural, daquilo que nós poderíamos chamar as elites locais, os pequenos, médios proprietários, em alguns casos até alguns grandes proprietários de terras, que se passam a assumir, mais do que como na história passada, súbditos do rei de Espanha e cidadãos espanhóis, porque só de cidadania como tal, só em Estado liberal é que podíamos falar, portanto no século XIX, se passam a assumir como primeiro catalães e depois provavelmente também como espanhóis. O primeiro regionalismo catalão não é independentista. E não se formula esse ideal até provavelmente, eu não sou especialista do nacionalismo catalão desta fase, mas provavelmente até pelo menos, quer dizer, a primeira grande formulação deste tipo é em 1931 com a proclamação da Segunda República, em abril de 31, e é verdade que o fundador da primeira grande organização nacionalista de esquerda, de tipo republicano nacionalista, catalã, o Estat català, o Estado catalão, depois transformado em 1932 em esquerda republicana da Catalunha, com o Estatuto de Autonomia em 32. Com o Estatuto de Autonomia que lhe é reconhecido ou melhor, se prepara a partir da Constituição 31 da República, em 32 é reconhecido, e a partir desse momento é verdade que já o Francesc Macià, fundador do Estado catalão, e depois, evidentemente, 34, durante a República, Lluís Companys, que dirige o governo da Generalitat em 1934, os dois, em ambos os casos, tentam fazer proclamações da República Catalã, do Estado catalão dentro de uma República Federal Espanhola que não existia enquanto tal. A Segunda República que nasce em 31, não tem um modelo federal, ainda que admita na sua Constituição regiões autónomas, não diz quais são as condições para se criar. A Catalã é a única que é criada, que todo o processo é levado até ao seu cabo com sucesso antes de iniciar a Guerra Civil em julho de 36, mas agora quero fazer uma ressalva, mas é verdade que a Primeira República Espanhola era de tipo federal e chegou a ter, Pi Margall, chegou a ter um Presidente da República que era catalão. Mas esse federalismo dos anos 1870 não se reproduz nos anos 1930. Esse Estatuto de Autonomia que foi aprovado em 1932 foi depois retirado por Franco a seguir à Guerra Civil, suprimiu a cultura catalã, proibiu o catalão como língua até. Veicular no espaço público, nas instituições, etc. O franquismo, a monarquia não tinha uma atitude, a monarquia restauracionista, procurando ser evidentemente um projeto político para um Estado nacional de tipo mais ou menos liberal oligárquico da Espanha do final do século XIX, foi surpreendida pela emergência
dos nacionalismos do Norte. E eles são fundamentalmente fortes, o catalão e o basco com um problema interno, que aqui não vamos discutir, que é o facto de haverem dois grandes pedaços do País Basco que não se entendiam e continuam sem se entender. Agora, bastante melhor. Navarra, de um lado, o velho, que herda o velho reino de Navarra, é verdade, uma forma de Estado basco, mas ao mesmo tempo as três províncias industrializadas, muito mais ricas, muito mais povoadas que Navarra, Biscaia, capital Bilbao, Guipúzcoa, San Sebastião, Donostia, em Euskera, e finalmente Álava, capital Vitória, Gasteiz, em Euskera, e o terceiro nacionalismo, muito mais regionalismo republicano, o galego, que nunca foi maioritário na Galiza. Os outros dois têm vocação claramente maioritária, que se confirma nas primeiras eleições democráticas realizadas depois da queda do franquismo, em 77. Em setembro deste ano, publicaste no Público o texto Catalunha do Outro Lado da História, onde escreveste: foi em 2012 que se deu a viragem independentista na sociedade catalã. Até então, e desde a transição democrática de 1977-81, que, apesar das tensões, os catalães pareciam ter encontrado o seu lugar em Espanha. Até 2012, a independência parecia ser um não tema como é nos dias de hoje. Podes explicar o que é que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, é verdade que, ao contrário do que acontecia com o País Basco, onde a luta armada contra o Estado espanhol, primeiro contra o franquismo, depois contra o Estado espanhol, período pós-transição, permaneceu até recentemente, até 2007, pelas mãos da ETA. A luta armada permanece viva no País Basco, mas ela nunca tinha existido, praticamente não tinha existido na Catalunha. E, portanto, o problema da violência, o de um nacionalismo violento, não se colocava. Não é? O que foi, enquanto existiu no País Basco, altamente inibidor de toda a discussão da autodeterminação dentro de Espanha. E tu, nacionalismo diferente de independentismo, certo? Sim, no sentido que, por exemplo, quem governa a Catalunha entre 1980 e as eleições de 2003, exatamente, ganhas por uma... Ou melhor, até 2003, quando se forma o chamado governo do tripartido entre os socialistas catalães, dirigidos por Pasqual Maragall, que tinha sido o presidente da Câmara de Barcelona durante muitos anos, nomeadamente na fase das Olimpíadas de 92. Os herdeiros do antigo Partido Comunista Catalão, que na Catalunha se chamava Partido Socialista Unificado da Catalunha, e que nesta última fase chama-se Iniciativa pela Catalunha, Esquerda Unida e Alternativa da Catalunha. E, finalmente, um terceiro parceiro, abertamente, estes dois não nacionalistas, catalanistas, no sentido de que, sentindo-se identitariamente catalães, de pessoas que promovem, ou seja, de forças políticas que entendem que a Catalunha é uma nação, mas não precisa de ser independente, e uma terceira força que era independentista, já então independentista, a Esquerda Republicana da Catalunha. Em 2003, eles substituem 23 anos de governo nacionalista da direita, de uma coligação chamada Convergência e União, dirigida por Jordi Pujol, o típico, se quisermos, nacionalista catalão conservador, que com grande pragmatismo político, entendeu nunca colocar o problema da independência, e é verdade, o seu setor político não o coloca até 2012. Maioritariamente dentro deste setor político não o coloca até 2012. Os nacionalistas catalães, portanto, tinham governado 23 anos consecutivos a Catalunha e nunca tinham sido independentistas. Tinham negociado com os governos de Madrid, a Catalunha era uma das mais ricas comunidades autónomas de Espanha, com uma capacidade enorme de atração de outros espanhóis para virem viver dentro da Catalunha e, em geral, em várias ondas, e em geral socializando-se dentro da cultura catalã, da língua catalã, etc, etc. A Catalunha é tipicamente uma sociedade bilingue e é verdade, este setor nacionalista conservador, do que é hoje o Partido dos Democratas da Catalunha, que no passado era a Convergência e União, de Jordi Pujol, representavam fundamentalmente uma burguesia industrial e também, ainda, pelo menos até anos atrás, agrária catalã, setores que, no fundo, à escala portuguesa se poderiam politicamente comparar com o PST, de resto era a mesma política à escala europeia em que estes dois partidos estavam, o centro-direita português ou a direita portuguesa e a Convergência e União. Eles encaixaram-se bem em Espanha. Entendiam, beneficiavam do mercado espanhol, não discutiam o projeto de integração europeia, pretenderam
permanentemente, isso sim, criar uma relação bilateral entre o governo autónomo da Catalunha e Madrid, superando de alguma forma a relação entre as outras 16 comunidades autónomas e o governo central. Sempre sublinhando, mas isso todos os nacionalistas catalães à esquerda e à direita sempre disseram, que a Catalunha é um caso especial dentro de Espanha. E é verdade, atenção, a Constituição de 1978 reconhece à Catalunha um estatuto especial, designando-a como nacionalidade histórica. Justamente a partir no momento em que começa o fim da luta da ETA e em que o problema em que a luta armada, designada consensualmente por o terrorismo da ETA, impede a discussão aberta dos problemas nacionais, do problema nacional espanhol. A Espanha tem um problema de consistência nacional, é evidente, não é? Vários Estados europeus o têm, variedíssimos. Portugal teve um enorme até 1974 que só se resolveu com a descolonização, não é? A tentativa salazarista, mas também antes, republicana e monárquica, de se dizer que Portugal era uma pátria multirracial e pluricontinental, chegou ao fim, depois de 13 anos de guerra, em 1974. Nós não temos mais um problema de consistência nacional, mas a Espanha tem. Como a Grã-Bretanha tem, como o Reino Unido tem, não é? Como sabemos, há vários outros países, acho que como a Bélgica tem, como a Jugoslávia tinha e foi tão mal resolvido quanto é, e deixou vários casos mais resolvidos, como a Croácia continua a ter, como a Bósnia-Herzegovina continua a ter, etc, etc. A regra da multietnicidade é a regra internacional. A Espanha resolveu mal com a solução da Espanha das autonomias, esta é a minha opinião, e a opinião de muita gente em Espanha, com a Espanha das autonomias constitucionalizada em 1978, ao fim de 20 e tal anos, várias comunidades autónomas quiseram discutir o seu estatuto. Os estatutos tinham sido aprovados, portanto, cada uma das 17 comunidades autónomas espanholas tem, à luz da Constituição, direito a formular um estatuto, a aprovar um estatuto. Ele é aprovado por um Parlamento próprio, autónomo, o Parlamento da Catalunha neste caso, tem que ser aprovado pelo Parlamento espanhol e, obviamente, não ter objeções do Tribunal Constitucional e vai a referendo. Foi assim que aconteceu em 1980. Em 2013, o novo governo do tripartido, em que estavam presentes independentistas de esquerda, da esquerda republicana da Catalunha, decidem colocar o problema da revisão desse estatuto. E propõem um estatuto em 2006 que começa, simbolicamente, que tem, eu diria que fundamentalmente tem 3 grandes aspectos que grande parte dos espanhóis e da direita espanhola e dos socialistas espanhóis objetaram. Em primeiro lugar, declarava que a Catalunha era, não como dizia a Constituição, uma nacionalidade, termo estranho para o distinguir de nação. A Constituição Espanhola decidiu fazer esta coisa semanticamente muito complicada de entender e que é vir dizer, bom, para não dizermos que a Espanha é uma nação de nações, expressão que também já tinha sido usada no século XIX, vamos passar a dizer que a Espanha é uma nação, mas só eles são uma nação, só a Espanha é uma nação, o Estado espanhol, e depois há nacionalidades, que é um termo estranhíssimo, pronto. O primeiro aspecto do novo Estatuto de 2007, aprovado em 2006, levado depois à aprovação por referendo em 2007, mas já numa versão deputada, como veremos. A primeira no preâmbulo dizia-se a Catalunha é uma nação. Os preâmbulos de qualquer Constituição como a nossa não têm valor legal, quer dizer, ajudam a entender o que se chama em direito o espírito do legislador, mas não tem valor legal. O Tribunal Constitucional Espanhol decidiu declarar que era inconstitucional que o preâmbulo dissesse tal coisa. Segundo aspecto, criava-se um sistema judicial próprio, em que a última instância de recurso deixava de ser o Tribunal Supremo Espanhol, onde na próxima quinta-feira toda a mesa do Parlamento da Catalunha vai ter que se apresentar e provavelmente não abandonará Madrid, porque como os membros do governo, provavelmente todos eles vão ser presos, mas isto é uma previsão. Os processos na Catalunha deixariam de ter o Tribunal Supremo de Madrid como última instância, passariam a ter o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Terceiro aspecto, claramente objetado, o Estatuto fixava que a língua veicular pública da administração catalã é o catalão e que se mantinha, evidentemente, a cooficialidade do castelhano. Isto significa que passava a estar no Estatuto e não na lei ordinária a tese de que, por definição, não obrigação, mas por definição, todas as instituições públicas catalãs devem usar o catalão e todos os seus funcionários. Bom,
Esse Estatuto de Autonomia foi aprovado pelo Parlamento catalão, pelo Senado e pelo Congresso espanhóis? Não, esse Estatuto de Autonomia foi aprovado por 85% do Parlamento catalão, só o Partido Popular votou contra, tudo o resto votou a favor. Tinha que vir ser discutido no Congresso espanhol, e no Congresso espanhol, apesar de haver uma maioria relativa socialista e maioria absoluta entre socialistas e os apoiantes digamos assim, os nacionalistas catalães que apoiavam o novo Estatuto, foi transformado, os próprios socialistas com a direita amputaram de vários aspectos o Estatuto. Ele regressa à Catalunha para a grande decepção de uma boa parte dos catalães e designadamente da esquerda republicana da Catalunha, mas até mesmo dos sócios da Iniciativa pela Catalunha, os, se quisermos, pós-comunistas na Catalunha. Só os socialistas é que estavam de acordo com esta última versão que tinha vindo de Madrid. É sujeito a referendo, já com muito pouca participação eleitoral, 47%, 48%, e mesmo assim, apesar da amputação que já tinha sofrido, volta, o Partido Popular decide levar ao Tribunal Constitucional, não só o PP como partido, 5 comunidades autónomas, 2 delas vizinhas da Catalunha, governadas todas pela direita espanhola, decidem pôr em Tribunal Constitucional um estatuto aprovado por outro. Não. Esse referendo teve 73,9% de votos favoráveis, mas só votaram 47 ou 48% dos catalães. E houve referendo porque a lei assim obriga, não há aqui, ou seja, não foi uma decisão do Parlamento catalão. O Tribunal Constitucional demorou 3 anos a analisar o Estatuto. Quando finalmente ele é chumbado, ou melhor, estes 3 aspectos que eu menciono são chumbados, são todos eles retirados do Estatuto da Autonomia da Catalunha, depois dele já ter sido aprovado em referendo e já ter sido também ele parcialmente amputado pelo Parlamento Espanhol, e finalmente, dado interessante disto, 2/3 dos membros do Tribunal Constitucional já estavam fora de prazo, já tinham ultrapassado o seu mandato, mas como não havia acordo entre socialistas e populares e a direita para a sua substituição, eles ali permaneciam. Mas foram essas pessoas que votaram contra esse mesmo Estatuto. Nesse momento, 2010, isto significa em grande parte a queda do governo do tripartido, realização de novas eleições e o regresso dos nacionalistas da direita ao poder em Espanha, ao poder na Catalunha, dirigidos por Artur Mas. Começa-se a criar claramente, ou seja, depois de ter tentado um tripartido, uma coligação entre a esquerda catalanista não independentista e a esquerda independentista, fracassada esta tentativa a partir desta aliança, 2 governos, 2 mandatos maioritários, de fazer uma revisão do Estatuto e, portanto, reposicionar a Catalunha em Espanha, é verdade. Os independentistas de esquerda cansaram-se e passaram a dizer, então os nossos aliados deixaram de ser o resto da esquerda, digamos assim, não independentista, o resto da esquerda espanhola, vamos procurar apoio nos nacionalistas da direita e vamos convencê-los a avançar na direção da independência. E é isso que acontecerá. 2010 começa uma fase terrível, como em Portugal, de austeridade em Espanha, grandes cortes no governo catalão faz até... Dizem, eu não tenho informação suficiente sobre isso, é provável ser verdade, uma política austeritária pior ainda do que aquela que fará a fase final do governo Zapatero socialista e a fase inicial do governo Rajoy, e em 2012 há 2 grandes organizações cívicas catalãs, a Assembleia Nacional da Catalunha e a Òmnium Cultural, decidem convocar no dia da independência, que todos os anos é comemorado evidentemente em liberdade desde o fim do franquismo, o 11 de setembro, decidem comemorar o 11 de setembro com a ideia de reclamação da independência, abertura de um processo referendário e início de um processo constituinte. Sim, mas como tu dizias há pouco, a Espanha atravessou uma grande crise económica e financeira. O desemprego tinha subido de menos de 8% em 2007 para mais de 25% no final de 2012. O desemprego jovem subiu ainda mais, de menos de 20% em 2007 para cerca de 50% em 2012. Ou seja, que impacto é que tiveram estas a crise económica ajuda. E depois a austeridade, que depois também veio com o governo de Rajoy. De facto, à escala catalã, é o nacionalismo de esquerda que colocou sempre o problema da independência. E neste sentido é perfeitamente irónico que hoje, por exemplo, quando o secretário-geral do Partido Socialista Espanhol, Pedro Sánchez, vinha dizer recentemente, não há esquerda no projeto independentista catalão, engana-se redondamente. Sempre houve esquerda, o que há é também direita a partir de justamente 2012. A esquerda essa esquerda nacionalista foi sempre independentista, ainda que evidentemente tivesse que esperar por um momento em que lhes parecesse haver uma correlação de forças favorável a um processo de natureza independentista. O que acontece a partir de 2010,
com o processo austeritário é que a direita nacionalista catalã, que até então tinha conseguido quase sempre negociar de forma mais ou menos, enfim, favorável, com Madrid, governos maioritários, sobretudo minoritários, quer dos socialistas, quer da direita, quer do PP, passou a achar que tentou, a partir da reabertura do processo estatutário, tentou uma negociação daquilo que eles entendiam ser um novo concerto económico com Madrid. Permitir à Catalunha, ao governo catalão, como se permite, não vamos aqui explicar em detalhe, como se permite ao governo basco, uma autonomia fiscal que a Catalunha não tem e que não tem nenhuma outra comunidade autónoma além das duas bascas, a comunidade autónoma basca e Navarra, que nesse sentido tem o mesmo estatuto, pronto. Madrid recusou, e recusou sempre. Recusou primeiro porque a direita espanhola era maioritária então no poder, tinha acabado de ganhar as eleições de novembro de 2011 e disse claramente que não negociaria. A direita espanhola percebeu muito bem, nesse sentido os dois nacionalismos retroalimentam-se, é verdade, a direita espanhola percebeu muito bem que fazer da Catalunha, como antes tinha feito o País Basco, um argumento permanente em nome da unidade de Espanha e a partir da abertura de desafios, por um lado a luta armada da ETA, por outro lado o independentismo catalão, desafios desta natureza, de tipo nacionalista, de desafios desta natureza, era possível à direita espanhola explicar permanentemente os problemas de Espanha, sempre centrados na ideia da necessária unidade de Espanha. Como, por exemplo, a utilização de instrumentos de repressão que noutras circunstâncias, e evidentemente noutros contextos nacionais europeus, não são usados. Não é? Ora, a direita catalã passou a entender, de repente, sobretudo porque há também uma nova geração de políticos, que é aqueles que Puigdemont veio dirigir, o Artur Mas ainda não os tinha, mas no governo Puigdemont, que se cria a partir de 2015, estão presentes uma nova geração de dirigentes da antiga direita nacionalista catalã, que entretanto muda de nome, passa a partir de Síndice. O problema da independência, o projeto independentista, cindiu a antiga coligação dirigida por Jordi Pujol e, portanto, uma parte sai e passa a chamar-se Partido dos Democratas da Catalunha e passa a assumir-se como um partido independentista. E é verdade. Nas eleições de 2000, primeiro convocam-se eleições para 2012, que são vencidas por uma maioria independentista já com o setor, com a direita nacionalista catalã ainda em primeiro lugar, e depois finalmente as eleições de 2015, setembro de 2015, quando estes dois partidos independentistas, um mais à direita, os Democratas da Catalunha, PDeCAT, de Puigdemont, e outro mais à esquerda, a esquerda republicana da Catalunha, dirigido por Oriol Junqueras, os dois se juntam numa única lista chamada Juntos pelo Sim. O projeto, aí a direita catalã, entendendo que já não havia negociação possível com Madrid, o que era uma novidade, porque até então sempre entendeu. Eu não nego, quando muita gente à esquerda em Espanha contra a independência da Catalunha sublinha sempre que a direita catalã sempre se sentiu bem integrada em Espanha, não é? Reivindicava a sua identidade própria, mas sempre sentiu, e nomeadamente que a burguesia catalã e a burguesia industrial, que no final do século XIX, ou de novo nos anos 50, 60 e 70, sob o franquismo, tornaram a Catalunha o pulmão industrial de Espanha. Eles são não menos de 13% da população espanhola e têm mais de 20% do produto interno bruto. 16% da população. Eu até julgava que era menos. Aliás, isso é uma coisa interessante. Algumas sondagens mostram que 80% dos catalães e catalãs acham que pagam demasiado ao governo central e recebem menos do que deviam. Isto é um dos argumentos para a independência? Isto é um dos argumentos para uma boa parte dos independentistas, e é verdade que é muito consensual na Catalunha, ainda que evidentemente uma linguagem desta natureza à esquerda seja muito menos adotada do que à direita. Foi o grande argumento para convencer a direita catalã a transitar de uma atitude, se quisermos, autonomista para diretamente o independentismo. E nesse sentido, é verdade, tem-se comparado, ainda antes de ser independentista, o nacionalismo catalão como um nacionalismo, aquilo que se tenta dizer um nacionalismo, ou seja, nacionalismo de uma nação sem Estado, entendamos-nos, porque evidentemente existe e sobretudo existe nacionalismo das nações com Estado, não é? Porque evidentemente existe um nacionalismo espanhol, e é esse que preside à política do governo espanhol atual e de vários outros que o precederam. Mas dizia, a direita catalã é a partir deste princípio, a Catalunha produz muito mais riqueza do que a média de Espanha e a lógica espanhola permanece, salvo o tal concerto económico basco e com Navarra, salvo Navarra e o País Basco, a lógica da distribuição
de recursos, de alocação de recursos públicos em Espanha, permanece como permanece em Portugal. As comunidades autónomas, à escala local, recolhem, coletam os impostos, eles são centralizados em Madrid e há uma negociação com o Orçamento do Estado e com a negociação entre as comunidades autónomas em Madrid da distribuição do Orçamento do Estado. Os bascos fazem ao contrário, coletam os impostos e pagam ao Governo Central os serviços do Governo Central, do Estado Central. Era isso que os catalães queriam e seguramente se Madrid tivesse aceito, a direita catalã nunca tinha avançado para o independentismo. Isto não é nada difícil adivinhar que assim fosse. Agora, é verdade que esta ideia de um nacionalismo descrito como chauvinista, como até um certo ponto, mas não é um nacionalismo, até um certo ponto o regionalismo da Liga do Norte, dos italianos, dos lombardos, dos piemonteses, dos habitantes do Véneto, aonde a Liga do Norte tem um enraizamento eleitoral particularmente forte, ou, por exemplo, a mesma lógica que é a mesma que eles usam, Liga do Norte, ao descrever o peso do pulmão, entre aspas, económico italiano do Norte, ou do Norte de Itália, relativamente ao Sul, e que pagando, portanto, demasiado dinheiro para contrabalançar, entre aspas, também o subdesenvolvimento do Sul. Ou, por exemplo, aquilo que também se diz, a mesma coisa ocorre com o nacionalismo flamengo contra os valões na Bélgica. A Flandres é mais rica do que a Valónia e, portanto, pretendem conservar uma maior parte dos seus impostos para não ter que os partilhar com o conjunto dos habitantes, ou melhor, neste caso, das regiões do reino do reino dos belgas, do reino da Bélgica. Ora, é verdade que há esta dimensão de nacionalismo rico, que é aquilo que em grande parte as comunidades autónomas do sul de Espanha, Andaluzia, Extremadura, as mais pobres de Espanha, até a própria Galiza, sentem de forma ressentida, ou seja, alimenta o ressentimento do sul de Espanha, para não dizer do conjunto da Espanha, contra os catalães, contra o nacionalismo catalão. Mas é verdade também que o projeto, que é verdade também que a ideia de... A mesma coisa aconteceu com o projeto de independência da Escócia. É verdade que a reivindicação catalã de poder fazer com o dinheiro, com a riqueza produzida pelos catalães, mais do que, evidentemente, a lógica, a Espanha das autonomias lhes propõe, tem por detrás, para uma grande parte, para a maioria dos independentistas, projetos mais centrados na ideia da democratização dos serviços públicos e da redistribuição da riqueza do que aquilo que se pretende descrever. Não, o projeto independentista catalão hoje não é fundamentalmente um projeto, eu não creio, é incorreto dizer-se que seja fundamentalmente um projeto da burguesia catalã. Em 2014 houve também uma tentativa de referendo que depois assumiu a forma de consulta popular, já que o referendo também foi considerado inconstitucional, em que cerca de 2 milhões dos 5,4 milhões de eleitores da Catalunha votaram e 80% das pessoas que votaram disseram sim à independência. Mas a verdade é que neste referendo de 2014 não se viu tanta repressão por parte do Estado espanhol como se viu no passado 1 de outubro com este segundo referendo. Porquê? O que é que aconteceu em 2014? Acho que há duas explicações. Em primeiro lugar, o grande cuidado do governo catalão é não lhe chamar referendo. Chama-lhe consulta. E era uma consulta, tinha 2 perguntas, etc. E, portanto, uma consulta dizia desde o início que não era vinculativa. Claro, acontece é que qualquer eleição pode não ser vinculativa. Os referendos que se realizaram em Portugal em 1998 e em 2007, nenhum deles teve maioria de participação, teve mais de 50% das pessoas a participarem. O que não significa que em ambos os casos, no primeiro caso até foi escandaloso, apenas 31% votou no referendo sobre, por exemplo, a interrupção voluntária da gravidez, 36% no referendo da regionalização. Mas toda a gente achou que o resultado era vinculativo. Não é? A lei não impunha, só com mais de 50% de participação, não era mais de 50% de voto favorável, era mais de 50% de participação e depois dentro dela, evidentemente, um resultado que fosse maioritário a favor do sim, mas toda a gente o entendeu dessa forma. Bem, no caso do aborto, não foi isso que depois aconteceu, não é? Não foi em 98, mas acontece em 2007. E quando acontece em 2007 participa muito mais gente, 44% ou 43%, já não me recordo, mas acima de 40%, e aí é verdade, 60% a favor, 40% contra, mas uma vez mais podia não ser vinculativo porque não havia maioria de participação. Essa regra, de resto, existe para vários casos. Ora, em primeiro lugar, naquele caso, a consulta de 2014 não é que não seja, era não vinculativa, não porque não participou a maioria dos catalães recenseados, mas sobretudo porque desde o início o governo tinha dito que não era vinculativa, era uma consulta. Era a melhor forma de tentar evitar a repressão, era uma das formas de tentar evitar a repressão do Estado espanhol.
Em segundo lugar, que contudo se fará, e se fará como? Entende-se, abre-se um processo, vindo-se dizer que, primeiro, a legislação que deu origem à consulta era ilegal, da mesma forma como agora se diz desta, mas o Tribunal Constitucional demorou muito mais tempo a decidir. Em 2015, é por causa, como dizem os franceses, propositadamente, o governo a maioria do PP no Congresso Espanhol decidiu alterar a lei orgânica do Tribunal Constitucional, nem fez uma revisão constitucional, alterou a lei orgânica e passou a apressar os prazos do Tribunal Constitucional e a dizer que qualquer decisão do Tribunal Constitucional tinha imediatamente efeitos vinculativos e não tinha que passar pela administração da Justiça. Coisa que não ocorria até então e não ocorre na realidade dos Estados europeus. Bom, primeira questão. Segunda, porquê que não há repressão? Bom, e é verdade, mas acaba por haver repressão a posteriori, mas não no momento, não se batem nas pessoas. Artur Mas foi condenado a pagar uma multa de 36.500 euros, não pode ocupar um cargo público durante 2 anos. E ele agora está sujeito a uma fiança se não quiser ir para a prisão, foi condenado a uma fiança de 4 milhões e meio de euros. Não é? Artur Mas, o Presidente da Generalitat de Catalunha em 2014. Exatamente, que organiza a consulta de 14. Agora, a segunda das questões, portanto, a repressão vem a posteriori sobre os, abre aspas, mandantes cabecilhas da consulta. Mas é verdade, os cidadãos foram livremente para as urnas, o governo, e evidentemente o governo catalão, fez os gastos naturais de pagar aos membros em Espanha, como aqui também, é verdade, pagam-se aos membros, aos escrutinadores das mesas de voto, das assembleias de voto, e evidentemente, sei lá, comprar ou alugar as urnas, as salas, enfim, etc. Fez gastos. E os gastos institucionais são agora considerados uso indevido de recursos públicos e ele e acho que 2 conselheiras, uma das quais da educação, porque fazia a gestão das escolas, ou seja, Irina ministras, pronto, e que todos os 3 estão evidentemente com pena suspensa até pagamento de uma determinada fiança, se não pagarem num prazo alargado, que hoje não existe, um prazo que hoje não existe para aqueles que já estão presos, se não pagarem evidentemente irão para a prisão. Em segundo lugar, o Estado espanhol, na altura, estamos em 2014, estamos na fase final do governo do PP, ainda há maioria absoluta, os populares sabem perfeitamente que depois de 3 anos de duríssima austeridade e de repressão mais brutal a movimentos sociais nas ruas, salvo aquela que se perpetrou na Grécia antes da chegada do Syriza ao poder, o Estado espanhol o governo espanhol sabia que não era um momento para atuar de forma demasiado dura na Catalunha e a estratégia sempre do Partido Popular era não acreditar que a mobilização cívica permanecesse. Verificando que o independentismo catalão é muito plural, não tem uma natureza fortemente político-ideológica, por exemplo, centrada à esquerda, aonde se esperaria, eu só digo que se esperaria, uma mobilização mais permanente, e como uma parte muito substancial dos independentistas nem sequer se definem como particularmente à esquerda, o governo espanhol achou, entendendo que conhecia ou que percebia como é que era e menosprezando claramente a natureza deste movimento e que percebia o que entendia ser um oportunismo da direita catalã neste campo, esperou que, fazendo pressão sobre os empresários catalães, como agora está a fazer, as 2.000 empresas que saíram, fazendo pressão sobre os empresários, e um governo central controlando investimentos públicos, pagamento a empresas e, evidentemente, toda a política fiscal, tem uma parafernália de instrumentos para pressionar empresários que, enfim, e, evidentemente, contava, e não conseguiu até hoje, o que é verdadeiramente extraordinário, para mim também é surpreendente, contava poder dividir os independentistas, sabendo que eles são muito plurais do ponto de vista político, e em segundo lugar, contava esperar com o esvaziamento do balão. Aquilo era um balão que ia esvaziar. E a surpresa é porque é que não esvaziava. Eu acho que esta, fundamentalmente, ainda não havia o receio de uma má reação europeia, como se viu, como apesar de tudo não houve no dia 1 de outubro, fizeram-se todas as detenções anteriores ao dia 1 de outubro, as cargas policiais do dia 1 de outubro, esperou-se que amainasse o queixume internacional sobre tal, mas é verdade, a Espanha até agora não há um único Estado que o tenha, salvo algumas manifestações de Estados latino-americanos, não há nenhum Estado que tenha abertamente, nomeadamente à escala europeia, é o que lhes interessa, ou dentro da NATO, é o que lhes interessa, nenhum Estado que tenha dito abertamente isto não se faz, isto não se pode fazer. Em 14 não havia esse receio.
Em 2017 foi completamente diferente. Várias fontes acusam o governo espanhol de, ainda antes do referendo, ter cercado a sede de um partido político, feito buscas em tipografias e meios de comunicação para apreender propaganda eleitoral, encerrado websites, acusado dirigentes e ativistas políticos de crime de audiência, impedido a realização de debates sobre o referendo dentro de qualquer instituição pública e de ter mandado encerrar contas de redes sociais, entre outras coisas. Porquê é que agora houve esta diferença de tratamento? Porque é verdade que, entretanto, se tinha iniciado o chamado processo constituinte. Ou seja, os catalães passaram mesmo aos atos. E o que fizeram foi, depois das... Portanto, sendo impossível, se a partir da cronologia, eleições em 2012, os nacionalistas decidem fazer um governo de coligação, ou melhor, um governo apoiado em coligação no Parlamento, com um programa independentista, consulta de 2014, esperando abrir um processo de negociação com o Estado espanhol. Fracassa, convocam-se novas eleições em setembro de 2015, sempre ao abrigo do Estatuto, sempre ao abrigo da lei espanhola, e essas novas eleições diz que vão ser eleições plebiscitárias. E apresentam-se as duas mais importantes forças numa única lista, os Juntos pelo Sim, e conseguem a maioria absoluta de lugares no Parlamento, juntamente com a candidatura da Unidade Popular, os libertários, que se costuma descrever como extrema-esquerda, da CUP. Estas duas listas juntas ficaram no final com 72 dos 135 lugares do Parlamento da Catalunha. E a partir daí iniciaram um processo constituinte. E esse processo constituinte passava, entre outras coisas, pela convocação de um referendo. Claro, havia que não dizer ao Tribunal Constitucional ao Governo Espanhol para quando, para que não houvesse preparativos anteriores, e depois, no momento em que decidem convocar, está decidido há bastante tempo, desde a primavera para o dia 1 de outubro, decidem dias 6 e 7 de setembro de 2017, portanto, menos de um mês antes, 3 semanas antes do referendo, fazer aprovar duas leis, uma das quais, a lei do referendo e a lei da transitoriedade, que implicaria, ou seja, no momento, se por acaso a votação no referendo fosse favorável à independência, quais eram os passos seguintes para a abertura de um processo de transição para uma república independente, não é? Aí o governo espanhol decidiu levar a sério e achou que, ou seja, depois de ter esgotado toda a estratégia foi não negociar nunca, não abrir conversação alguma, tentar a todo preço a divisão do movimento independentista. Não o conseguindo, sobrava, evidentemente, a repressão. Esperando com a repressão, como ainda hoje espera, que consiga desmobilizar as pessoas. E, aliás, mais tarde, depois, no dia do referendo, mais de 80 pessoas ficaram feridas. 800 e tal. 800 pessoas ficaram feridas, 2 com gravidade, e as imagens da Guarda Civil e Polícia Espanhola arrastaram dos locais de votação. 10 mil polícias são transferidos, 10 mil polícias espanhóis, além dos 17 mil polícias catalães, dos moços de esquadra, da Polícia Autonómica, são transferidos para a Catalunha. 80% dos polícias de choque de intervenção de todo o território espanhol estão neste momento na Catalunha e não há um problema de ordem pública na Catalunha. E ainda ao início da noite do dia 1 de outubro, Mariano Rajoy, primeiro-ministro espanhol, disse num comunicado ao país: fizemos o que tínhamos de fazer e cumprimos a nossa obrigação atuando dentro da lei e sempre dentro da lei. Rajoy tem sido criticado. Eu acho que essa é uma mensagem. A primeira parte da mensagem, fizemos o que tínhamos de fazer, é uma resposta. A segunda parte, começo pela segunda. A segunda é mais fácil. A segunda é ouvir dizer ao conjunto da sociedade espanhola que se tranquilize quando a polícia intervenha dentro da lei e nós tentaremos, ou seja, é a tese permanente, a obsessão permanente, que de resto é uma obsessão que já vem da fase final do franquismo. A narrativa tradicional sobre a transição espanhola é que para tranquilizar os franquistas que tinham que aprovar o fim do regime, digamos assim, era que se tinha feito uma transição da lei para a lei. Da lei franquista, sempre sem ruptura, que era a grande preocupação, o modelo português e o susto português, sempre sem ruptura, sempre sem revolução, evidentemente, sempre sem ruptura, se tinha passado da lei para a lei. Por outras palavras, poder-se-ia dizer que não tinha nunca havido interrupção de um mesmo Estado de Direito, fosse ele um autoritário de tipo fascista como o franquista, passando a ser um teoricamente democrático, pós-autoritário como o da transição. E agora aqui era a mesma coisa, só estamos a aplicar a lei. Isto era uma mensagem para um governo tão minoritário como o atual. O Partido Popular teve 33% dos votos nas últimas eleições. Não é? É verdade que tem um grande apoio entre os 12, 13% de eleitores que votaram nos cidadãos e que apoiam parlamentarmente, mas não chega à maioria absoluta, apoiam parlamentarmente o governo do Partido Popular.
eles sabem que uma grande parte da sociedade, relativamente a um governo e a um partido, aos governos regionais e ao governo central, estão generalizadamente acusados e processados por corrupção, como o governo espanhol, os governos regionais e o governo central espanhol do Partido Popular estão, o que faz de Espanha o Estado europeu com mais judicialmente comprovado, só menciono isso, mais corrupto das administrações centrais, faz com que, e do partido que as domina, faz com que uma grande parte da sociedade, evidentemente, olhe para aquilo que faz o Estado de forma, com grande suspeição. Uma das formas é de dizer que isto é em nome da lei, e foi judicializar a repressão, de dizer, não somos nós a fazer isto. Quem manda fazer são os juízes. Foram os juízes que mandaram os polícias carregar, dizendo que eles tinham que preservar, que impedir que um ato ilegal como o referendo se fizesse. A primeira parte dessa mensagem, eu ouvi dizer, fizemos o que tínhamos de fazer, é uma mensagem para a extrema-direita do Partido Popular, permanentemente crítica com o próprio Rajoy, nomeadamente o antigo primeiro-ministro José María Aznar, que tem alimentado, a partir da extrema-direita, esta ideia de que há uma grande irresponsabilidade do governo de Rajoy de ter deixado que isto fosse tão longe. Dentro do Partido Popular, mas também, diga-se passagem, dentro dos históricos do Partido Socialista, designadamente o anterior primeiro-ministro e o seu vice-primeiro-ministro, Felipe González e Alfonso Guerra, têm dito abertamente que o governo, em última instância, não devia hesitar em utilizar o exército, reproduzindo ou fazendo chegar aos catalães de novo a imagem de 1939, janeiro de 39, as tropas de Franco a invadirem a Catalunha no final da Guerra Civil. E, portanto, a mensagem é basicamente essa. E foi vir dizer, porque é verdade, a direita espanhola tinha criticado permanentemente Rajoy por entender que ele não tinha sido suficientemente duro antes. A gente percebe que é que ele não podia ter sido suficientemente duro antes e percebemos o que é que os inibe de ser ainda mais duros do que têm sido. No artigo 1º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, que a Espanha assinou na década de 70, lê-se: todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude deste direito, eles estabelecem livremente a sua condição política e, desse modo, providenciam o seu desenvolvimento económico, social e cultural. Na consulta pública, ou no referendo de 2014 que mencionámos há pouco, 80,8% das pessoas que votaram a favor da Catalunha ser um Estado e ser independente, e no referendo de 1 de outubro, 92% votaram a favor de ser independente também. Tendo em conta o direito à autodeterminação dos povos, a Catalunha deve ser independente? Tendo em conta o direito à autodeterminação dos povos, a Catalunha tem o direito, se quiser, a ser independente. Agora, se me perguntarem, eu honestamente, se me perguntarem como, ou seja, por estar em equipas de pessoas que têm promovido, e eu próprio, fui eu em primeiro lugar com o Fernando Rosas, o manifesto que saiu no dia 3 de outubro, ou agora, uma iniciativa cidadã pela defesa da democracia da Catalunha, e a pergunta que nos fazem muitas vezes é se somos ou não favoráveis à independência, não é? E a questão é, enquanto cidadãos de um Estado estrangeiro, não precisamos de nos pronunciar sobre se deve ou não ser independente a Catalunha, não é? Da mesma forma como, é evidente, a esquerda portuguesa nos anos 60 era favorável à independência das colónias, porque era um princípio muito óbvio, mas evidentemente também dizia que isso era uma decisão, mas aparentemente estava tomada, de resto, pela própria luta armada, estava tomada pelos povos das colónias portuguesas. Agora, o que o direito à autodeterminação diz é que é um direito a decidirem. Esse direito pode incluir várias outras opções. Uma das opções que a esquerda espanhola historicamente sempre defendeu é a federalização da Espanha. Mas uma federalização que de resto ela estava em causa na própria discussão da Constituição Espanhola, nas Constituintes de 77 e 78, quando uma parte do Partido Socialista, e depois rapidamente abandonou essa tese, como identicamente a própria esquerda republicana da Catalunha, diziam o que a Constituição devia consagrar é que a soberania espanhola é partilhada por vários povos. E que determinam se querem continuar ou não, e nomeadamente isto era o que dizia Heribert Barrera, um deputado histórico e dirigente histórico da esquerda republicana da Catalunha, que dizia em 1977 o que a soberania, não, ou seja, é um erro, e é um erro antidemocrático dizer que a soberania repousa no povo espanhol. Repousa num conjunto de povos que até agora estavam dentro de um mesmo Estado, que devem ter o direito separadamente de decidir se querem permanecer dentro desse Estado e qual é a modalidade que o querem fazer. Da mesma forma, para vos dar um exemplo, da mesma forma como ainda os portugueses ainda temos direito a pronunciarmos sobre em que termos é que queremos estar na União Europeia, por mais pressão que exerçam sobre nós, dizendo que não podemos discutir os tratados europeus, que tudo isso é entrar numa deriva e tal. Bom,
expliquem-nos o que quiserem, mas a verdade é que o exercício do direito à autodeterminação é justamente esse. O que está em causa é, os catalães constituem uma comunidade nacional que cabe dentro da definição que estes pactos de 1966 fazem do que são povos e, portanto, do que são povos com direito à autodeterminação, cabe. A própria Constituição Espanhola, por algum motivo, lhe chama nacionalidade. Porquê que não lhe chama nação? Porque não podia chamar nação, na tese da maioria dos constituintes, não lhe podia chamar nação para não se sobrepor aos direitos de uma outra nação, que eles entendem ser una e indivisível, que é a Espanha. Não é? Sim, aliás, dentro do contexto europeu já vimos um outro referendo na Escócia em 2014, em que houve um acordo entre o governo escocês e o governo do Reino Unido. E já vimos vários outros referendos fora da União Europeia e no continente europeu, que é a União Europeia, naqueles tempos chamava-se Comunidades Europeias, evidentemente promoveu. A União Europeia reconheceu as comunidades europeias, sem o acordo, com grande hesitação da Espanha, mas naquele momento com o acordo da Espanha, precipitou-se, na opinião de muita gente, no reconhecimento imediato das declarações unilaterais, mas que foram unilaterais, unilaterais de independência, eu prossigo a frase, da Eslovénia, da Croácia, da Bósnia e Herzegovina e depois mais tarde da Macedónia, em todos os casos, incumprindo as normas da Constituição Jugoslava até então. Aquilo que é hoje acusada o governo da Catalunha, o governo legítimo, e o Parlamento da Catalunha, que fazem uma declaração unilateral de independência, é verdade, isso ninguém nega, incumprindo as normas da Constituição Espanhola. Mas as comunidades europeias aceitaram que todas as independências jugoslavas fossem feitas desta forma. Várias delas deram guerra. Em todos os casos, o reconhecimento europeu veio antes da guerra e, portanto, de uma forma ou de outra, ajudaram a precipitar o conflito. Nem vou comentar, porque é evidente que em vários casos o comportamento de várias potências europeias, não das comunidades europeias enquanto tal, mas o comportamento particularmente da Áustria, da Alemanha, da Grã-Bretanha, ajudaram, sobretudo da Áustria e da Alemanha, ajudaram à prossecução e a formas muito terríveis que assumiu evidentemente a guerra interétnica na Jugoslávia nos anos 91 e 92, ou depois na Bósnia e Herzegovina 93 e 95. As comunidades europeias aceitaram em termos totalmente, ou seja, em ruptura, que o Kosovo fosse independente, em ruptura total com a Sérvia, de que fazia parte. As comunidades europeias negociaram, para não dizer o governo alemão em particular, negociaram com a República Federativa do Montenegro dentro da República Federativa Jugoslava. Eram as duas últimas repúblicas que sobravam, Sérvia e Montenegro, e já neste século, já não me recordo em que ano, já nesse século o Montenegro decide formalizar um referendo para sair. É verdade, a Constituição Jugoslava reconhecia às repúblicas federativas o direito à realização de um referendo, mas colocava determinadas condições. As condições não foram negociadas com o governo federal jugoslavo, que ainda existia, já tinha desaparecido o resto da Jugoslávia, mas ainda se chamava Jugoslávia à federação entre Sérvia e Montenegro, e é o governo alemão que decide criar uma tese de dizer, não, façamos uma coisa, nós aprovamos desde que o referendo deu um resultado final de mais de 55% favorável à independência. O resultado foi de 55,5%. Parece que era de propósito. As comunidades europeias, ou seja, toda a discussão em torno deste tipo de procedimentos está carregada de um enormíssimo cinismo e daquilo que eu entendo ser que eu costumo designar como uma visão claramente colonial da história e que é, não, vamos lá ver, jugoslavos, isso é isso, não é ocidental, os balcânicos, isso não é gente daqui, como é evidente, para não dizer que é a forma que dentro da União Europeia se tratou, obviamente, o direito a soberania popular grega, no momento em que eles, num referendo, foram votar se deveriam aceitar ou não os termos que a Comissão Europeia lhes impunha sobre aquilo que se entendia que era o auxílio à Grécia, não é? Nesses casos, os povos da Europa centro-oriental, isso não é suficientemente... Agora, a Espanha, não. Desculpa, a Espanha é um Estado constitutivo do património histórico da Europa Ocidental, é, como diz o governo espanhol, uma democracia consolidada, nós respeitamos o que eles façamos, nem que passe pela repressão nestes termos. A 27 de outubro de 2017, a Catalunha declarou a independência, como nós, aliás, começámos por dizer no início desta entrevista. Nós hoje estamos no dia 4 de novembro, é importante dizer isso. Qual é que foi a resposta do governo espanhol a esta declaração de independência? A declaração de independência assume-se há 2 dias em que o Parlamento, quinta e sexta-feira, 26 e 27 de outubro, o Parlamento da Catalunha e o Senado espanhol estão convocados para decidirem coisas sobre a Catalunha. O Parlamento da Catalunha, ou seja, anunciado que o governo espanhol ia pedir a aplicação do artigo 155 para a suspensão da autonomia da Catalunha, convoca-se o Senado e ao mesmo tempo o Parlamento convoca-se a si próprio, o Parlamento da Catalunha é convocado para discutir o problema colocado para a eventual aplicação do artigo 155. E há aqui uma evidente discussão sobre em que momento é que... Bom,
na manhã de sexta-feira, começa amanhã com... há negociações de última hora, que tudo indica que foram intermediadas por uma parte dos socialistas catalães e, sobretudo, pelo governo autónomo basco, dos nacionalistas bascos, não independentistas, que intermediam entre Madrid e Barcelona, ainda que não de forma assumida, e devem ter chegado a um acordo na madrugada de 26 para 27, de tal forma que de manhã a imprensa sabe, e todas as agências noticiosas noticiam que o governo catalão decidiu, contra a vontade de vários dos seus membros, mas que o presidente do governo catalão, Puigdemont, decide convocar novas eleições ao abrigo do Estatuto de Autonomia e não de uma república autónoma, independente, peço desculpa. Mas, horas depois, tem que se desdizer, porque o governo espanhol tinha dito: convoquem o que quiserem, Ministro da Justiça, Rafael Catalá. Não é suficiente para impedirmos a aplicação do 155. O 155 aplica-se e acabou a autonomia da Catalunha. Podes explicar o que é o 155? O artigo 155 é um artigo nunca aplicado da Constituição Espanhola, até hoje, em 39 anos da sua vigência, que permite, por iniciativa do governo espanhol ao Senado de Espanha, Câmara Alta, aonde o Partido Popular, com 33% dos votos, tem maioria absoluta, suspender a autonomia de uma qualquer região autónoma. Pode suspendê-la parcialmente, totalmente, que é o caso agora da Catalunha. E, portanto, isto permite que o governo seja integralmente substituído por delegados do governo espanhol, aqueles que o governo central nomear. Não permite, contudo, nem ao abrigo da Constituição 155, nem ao abrigo do Estatuto de Autonomia de nenhuma comunidade autónoma espanhola, que o Senado e o Governo de Espanha, o Estado espanhol, dissolvam o Parlamento dessa comunidade autónoma. E foi com tudo aquilo que aconteceu. O Governo espanhol, e aqui não tem sustentação constitucional, de resto há um recurso junto do Tribunal Constitucional, decidiu também dissolver o Parlamento, era inevitável, porque senão tinha que deixar o Parlamento em funções, o Parlamento maioritariamente independentista em funções, com a intervenção do Governo. E então decidiu dissolver também o Parlamento e convocar eleições, 2 atos que diz a Constituição Espanhola e dizem o Estatuto de Autonomia da Catalunha, que só pode o Presidente do governo catalão fazer. Também esta semana, dia 2 de novembro, foram presos preventivamente 8 membros do governo catalão. São acusados de crime de rebelião, sedição, uso indevido de fundos públicos e arriscam pena de prisão até 30 anos. Charles Puigdemont também é acusado disto, mas está neste momento na Bélgica. Isto é uma medida de um Estado autoritário? Isto é uma deriva evidentemente autoritária que foi já denunciada em Espanha e tem sido denunciada à escala internacional, mas que grande parte, atenção, uma grande parte da esquerda espanhola, a área do Podemos e os chamados comuns, o En Comú catalães, que ganharam as eleições ganharam as eleições na Catalunha, as eleições realizadas para o Parlamento espanhol, nas 4 províncias catalãs, este setor tem mais de 26, 27% dos votos e é o partido mais votado na Catalunha e, juntamente com os independentistas, têm, portanto, numa ampla maioria do ponto de vista da representação no Parlamento catalão e das eleições dos representantes catalães no Parlamento espanhol, uma ampla maioria considera que isto é claramente um comportamento autoritário e, para citar a Presidente da Câmara de Barcelona, que é um comportamento de pura vingança contra... Bom, vamos lá ver, é a primeira vez que eu me recordo na história europeia das chamadas, estou a ser irónico, democracias consolidadas europeias, é a primeira vez que eu recordo que representantes eleitos, sem serem acusados de crimes de corrupção, etc., representantes eleitos são levados, quer dizer, são presos incondicionalmente. Um único deles, por se ter, Santi Vila, o equivalente a Ministro da Economia, demitiu-se 24 horas antes da declaração unilateral de independência. Mesmo assim, membro daquele governo foi processado, foi condenado à prisão e até ao momento, não sei se já saiu ou não, até ao momento em que ele pagasse 50 mil euros de fiança. Os outros 7 ministros do governo catalão são todos presos, sem nenhuma possibilidade de fiança, não é? E serão identicamente presos. Todos os 5, incluindo o Puigdemont, que estão fora da Catalunha, que estão na Bélgica, no momento em que se forem extraditados. Agora, é evidente, a estratégia dessa parte do governo catalão, desses ministros, nomeadamente do próprio Carlos Puigdemont, é a de tentar internacionalizar o problema. É o desespero dos catalães, é fazer com que alguém, à escala internacional, do ponto de vista institucional, os escute. Nós estamos mesmo a chegar ao fim e pegando também nisso que tu disseste, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa mostraram solidariedade para com o governo espanhol, dizendo que os dois que a declaração de independência não respeita a Constituição.
O presidente Marcelo Rebelo de Sousa ligou também ao rei espanhol, garantindo, e passo a citar, a defesa do respeito da unidade do Estado espanhol e, portanto, o não reconhecimento da declaração unilateral de independência da Catalunha e, portanto, a reafirmação da importância do Estado de Direito democrático e do funcionamento das instituições no quadro da Constituição espanhola. Disse ainda que a Catalunha é uma questão interna de Espanha, tal como, aliás, a União Europeia também já tinha afirmado. Tu achas que a Catalunha é uma questão interna? Não pode ser exclusivamente uma questão interna e, nesse sentido, surpreende-me a atitude do governo português. Não me surpreende a atitude do Presidente da República, isso é verdade, menos, por uma questão política, até pela sua natureza de constitucionalista, que provavelmente sobrevaloriza o valor da legalidade formal enquanto tal e desvaloriza a dimensão, evidentemente, política e cívica daquilo que está a acontecer na Catalunha, mas surpreende-me, até um certo ponto, a falta de discrição do governo português, que tinha sido assumida, pelo menos, na sequência do referendo, e não entrou num discurso muito semelhante àquilo que Macron e Angela Merkel assumiram relativamente à ideia de que não, o governo espanhol tem, o Estado espanhol tem plena legitimidade de resolver como entender o problema. Nisso, de facto, surpreende-me. Não, a questão... É verdade que a negociação entre a Catalunha e o Estado espanhol é uma questão, se quisermos, interna do conjunto do Estado espanhol. Mas é verdade, contudo, e esse é o problema central para mim, enquanto cidadão, os direitos, o reconhecimento dos direitos cívicos e políticos dos catalães não é uma questão interna, como assumidamente nós sabemos que o não é. Existe uma dimensão do direito internacional e das instituições internacionais de que a Espanha faz parte e de que nós também fazemos parte, já agora, no campo quer da União Europeia, quer do Conselho da Europa, que são instituições diferentes, nas quais há uma... Bom, e das Nações Unidas, na forma como as Nações Unidas obrigam ao respeito, evidentemente, dos direitos cívicos e políticos, que é intolerável. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Manuel Lopes, historiador, professor na Universidade do Porto e investigador no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, por mim e Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho e também noutras aplicações de podcasts. Até já!